Olá pessoal, meu nome é Miriam Pelosi, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos falar sobre comunicação alternativa. Fica com a gente! Sobre o que nós vamos falar? O que é comunicação alternativa? Quem precisa de comunicação alternativa? O que fazer quando uma pessoa não é capaz de escrever ou de falar? E o que são símbolos, recursos, estratégias e técnicas? A comunicação alternativa é uma das áreas da tecnologia assistiva que se destina à ampliação das habilidades de comunicação oral e escrita. Tecnologia assistiva é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Quem precisa de comunicação alternativa? Pessoas sem fala ou sem escrita funcional ou em defasagem entre a sua necessidade comunicativa e a sua habilidade de falar e ou escrever. Quem são essas pessoas? Pessoas com paralisia cerebral, deficiência intelectual, deficiência auditiva, autistas ou com deficiências múltiplas, e pessoas com sequelas de acidente vascular encefálico, traumatismo craniano, quadros de distrofia, entre outros. O que fazer quando uma pessoa não é capaz de falar ou escrever? Você deve buscar uma forma alternativa para compreender esse indivíduo. O que você vai observar? Qual a habilidade que essa pessoa tem de apontar, de responder pelo olhar, olhar a resposta daquilo que ela quer, de fazer movimentos de cabeça afirmativos e negativos, de emitir algum som, de fazer algum gesto. E em relação à comunicação alternativa escrita, se é possível escrever mesmo que uma letra ampliada ou com letra de forma, se é capaz de marcar respostas, usar um sistema alternativo de escrita, por exemplo, um teclado ampliado ou diminuído. A comunicação alternativa compreende, então, um conjunto de símbolos, recursos, estratégias e técnicas que utilizamos para ampliar ou substituir a comunicação oral ou escrita. O que são os símbolos? Os símbolos são as representações visuais, auditivas ou táteis de um conceito. Podemos utilizar diferentes símbolos: os objetos, a própria fala, os gestos, alguns sinais da língua de sinais. Lembre que quando a gente utiliza a língua de sinais, a gente está falando outra língua. Mas quando você utiliza alguns dos símbolos, alguns dos sinais da língua de sinais, ele pode fazer parte do seu repertório de comunicação alternativa. A gente pode usar fotografias, pictogramas e a escrita. Nós utilizamos uma série de símbolos pictográficos. Os que a gente mais usa no Brasil são o PCS, Picture Communication Symbols, esse aqui é um exemplo, e os símbolos do portal Arasac, que foram desenvolvidos pelo Portal Aragonês de Comunicação Alternativa, e os símbolos já estão traduzidos para português do Brasil. E vocês podem usar gratuitamente, colocar em aplicativos, desde que eles não sejam vendidos. Há etapas para o aprendizado dos símbolos. O símbolo mais fácil de ser compreendido é o próprio objeto. Depois a miniatura, as fotografias. As crianças em torno de 2 anos já se reconhecem na fotografia, reconhecem seus familiares. Então a gente pode começar o trabalho da comunicação alternativa com fotografias desde muito cedo. Depois deles, os desenhos coloridos, que são desenhos com mais detalhes, os desenhos em preto e branco, os símbolos pictográficos e, por último, a palavra escrita. O que são os recursos? Vamos falar sobre eles agora. Uma pessoa pode se comunicar de maneira alternativa sem utilizar nenhum auxílio externo. As pessoas que se comunicam dessa maneira fazem gestos, produzem sons, expressões faciais e corporais. Os símbolos que nós mais usamos com as crianças pequenas são os próprios objetos.
Então a gente pergunta, o que você quer brincar? Com a girafa ou com o xilofone? Outro recurso bastante utilizado no início da implementação da comunicação alternativa são os cartões soltos, porque com eles vocês vão poder organizar ações de comunicação com mais ou menos elementos. As pranchas de comunicação ou os cadernos de comunicação com símbolos soltos, que podem estar associados com tiras de mensagem, para as crianças que já conseguem compor pequenas mensagens. Pranchas de comunicação em pastas que abrem e que permitem que a pessoa converse utilizando os sujeitos, os verbos, os substantivos, os adjetivos e outros complementos para formar sentenças. O eye gaze, que é uma estratégia de comunicação pelo olhar. Os comunicadores, que podem ter poucas opções, como esse, um comunicador de 2 opções, que podem ser bastante versáteis, comunicadores que trocam a grade, então você pode iniciar com uma única mensagem, passar para 2, nesse que a gente consegue ir até 8 mensagens, ou comunicadores maiores, com 32 mensagens, com vários níveis de gravação. Outros recursos que nós usamos bastante são os tablets. Podem ser o sistema operacional Android, ou iOS, o iPad, e também os telefones, os smartphones. E, finalmente, o uso dos computadores, que podem ser utilizados para ampliar a comunicação oral ou a comunicação escrita. Aqui outro exemplo do uso do computador, agora com o software Speaking Dynamic. Agora, o trabalho da comunicação alternativa não vai caminhar se você não tiver boas estratégias. As estratégias são as brincadeiras, as atividades que você escolhe para implementar a comunicação alternativa. Então, nesse exemplo, a criança estava escolhendo entre 2 brinquedos. Depois que ela escolheu o brinquedo que ela queria, foi colocado sobre a mesa o símbolo desse brinquedo em formato de fotografia, para que ela comece a compreender que quando ela olhar para aquela fotografia, quando ela pegar aquela fotografia, ela está solicitando aquela brincadeira. Outro exemplo com a brincadeira do porco. Outra estratégia, depois que a criança já é capaz de escolher a partir dos brinquedos, é você começar a organizar esses símbolos soltos em pequenas pranchas, por exemplo, pranchas com 2 opções. Então, a criança está vendo o brinquedo e, ao mesmo tempo, ela está escolhendo apoiado nos símbolos. Outra estratégia bem bacana são as brincadeiras de faz de conta. Você pode começar com brincadeiras simples, como brincadeiras de boneco ou com posto de gasolina, até atividades mais complexas, como a criação de uma cidade. Outra estratégia, em especial para crianças mais graves motoramente, é a escolha de músicas nos tablets e a escolha de jogos digitais. A participação da criança em atividades de construção, participação nas atividades da escola, nas atividades pedagógicas. Uma boa estratégia são as atividades de reconto de histórias, de interpretação de histórias, que podem ser feitas apoiadas em pranchas de comunicação com símbolos impressos ou em pranchas digitais. A participação em jogos em grupos e muitas outras estratégias que eu tenho certeza que você vai pensar. Finalmente, o que são as técnicas? A técnica é a forma como o usuário de comunicação alternativa ele vai acessar o seu recurso. Então, nesse exemplo, a criança está fazendo uso do acesso direto, ela está clicando direto na tela do tablet e está usando uma adaptação, uma luvinha, para auxiliar a individualização do indicador. Nesse exemplo, a técnica é também acesso direto por um teclado físico, acoplado ao tablet. Mais um exemplo de acesso direto, só que agora usando o teclado virtual do tablet. Acesso ao iPad utilizando um acionador externo acoplado a um adaptador Bluetooth. Então, um acesso por varredura, não mais um acesso direto.
um acesso ao tablet também por sistema de varredura, só que utilizando um acionador Bluetooth. Então, ele não necessita de nenhum outro elemento intermediário. Acesso direto ao computador, mas utilizando o mouse ocular. E para terminar a nossa conversa de hoje, mais um exemplo do uso do computador com acesso direto pelo mouse ocular. O que nós vemos hoje? O que é comunicação alternativa? Quem precisa de comunicação alternativa? O que fazer quando uma pessoa não é capaz de se comunicar oralmente ou pela escrita? E o que são símbolos, recursos, estratégias e técnicas? Espero que vocês tenham gostado. Assistam os próximos vídeos.